Você já imaginou as vantagens de obter a cidadania italiana e poder desfrutar do livre acesso a mais de 100 países? Nós preparamos uma dica muito boa para você. Confere a dica do especialista, do advogado que é especialista na obtenção de processos de cidadania italiana, Fábio Fioretti. Já imaginou ter livre acesso a mais de 100 países, com vantagens que incluem poder desfrutar dos benefícios da educação europeia? Essa é a realidade de muitos brasileiros que não buscam regularização do processo. Quer saber se você é um deles? O advogado especialista em processos para a obtenção de cidadania italiana, Fábio Fioretti, nos conta quem de fato tem esse direito e qual é o processo necessário para adquirir essa vantagem. Toda pessoa que tenha um ascendente nascido na Itália, ela tem direito à cidadania italiana. Pode ser o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, não existe limite de gerações. Você tendo algum ascendente que nasceu na Itália, você poderá obter a cidadania italiana, desde que você comprove essa condição. Isso se comprova através de certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até chegar ao interessado. O primeiro passo é ele fazer a árvore genealógica da família dele, identificar quem é o seu italiano, ou se você tem um italiano nessa sua linha genealógica. Feito isso, identificado, a próxima etapa é você ir à busca das certidões, como eu falei, de nascimento, casamento e óbito por cada geração. Principalmente a certidão de nascimento do italiano na Itália. É importante que se siga sempre a grafia original italiana, porque os italianos chegavam no Brasil, acabava aportuguesando o nome por uma linguagem tipo Giovanni virava João, algumas situações da espécie. E muitas vezes o sobrenome italiano ele era trocado, porque quem recebia eles aqui no Brasil, na autoridade portuária, também não falava italiano, então ele ouvia daquele jeito, e daquele jeito que ele ouvia, ele escrevia, dava um documento a esse italiano, e esse documento servia para ele depois pegar a identidade, registrar filho, e o erro, então, se perpetuava. Se existirem erros de grafia nas certidões de registro civil, é necessário fazer uma análise delas e fazer a retificação delas, para que sigam todas a grafia original italiana. Veja, a partir do momento que você se torna cidadão italiano, você também se torna cidadão europeu, da comunidade europeia. Isso significa que você viajando para a Europa, para qualquer país, você vai entrar naquele país tranquilamente sem nenhuma burocracia, de ter que ter visto, de ter que ter autorização para entrar naquele país. Também você pode residir em qualquer país da Europa, sem problema algum, sem necessidade de visto, sem nenhuma burocracia nesse sentido. Na Itália, especificamente, sendo cidadão italiano, você tem direito à educação, à escola, à faculdade, a serviço público, a todos os direitos que o cidadão que nasceu na Itália você também terá quando você obter a sua cidadania italiana e o seu passaporte. Você pode viajar para os Estados Unidos, por exemplo, vou citar, sem necessidade de visto, que sabe-se muito bem que é uma burocracia, uma dificuldade enorme de brasileiro conseguir visto americano. Então, você como cidadão italiano, você não precisa de visto, você pega uma autorização e você entra nos Estados Unidos sem problema nenhum. As vantagens são inúmeras, mas Fábio faz um alerta para novas legislações que objetivam dificultar ou proibir o acesso a esse direito. Eu acho muito interessante a cidadania e sugiro a quem seja cidadão, a quem tem ascendência italiana, que procure fazer logo isso, porque existem várias leis na Itália que querem extinguir essa situação de cidadania para quem mora em outro país. Então, se a pessoa tem a possibilidade, ou faça logo, exerça o direito antes que, não sei, em algum tempo futuro pode ser que essa possibilidade deixe de existir. Então, assim, sempre oriento os meus clientes para que exerçam agora e logo o seu direito. Tá dado o recado, se você tem aí na sua árvore genealógica um italiano aí, não importa qual é a linha de ascendência, não importa de qual geração esse italiano faz parte, mas você tem direito à obtenção dessa cidadania. O processo, na conversa que eu tive com o Fábio, é um processo que não tem um prazo definido, mas via de regra dura aí na faixa de 3 a 4 anos, a depender da dificuldade do seu caso. Por quê? Como que a gente mede
o que é mais difícil e o que é mais fácil, baseado nas suas certidões. Como ele disse aí no nosso VT, existem algumas certidões que, quando os italianos chegavam no Brasil, foram modificadas, porque a pessoa que ouvia o nome não conseguia escrever o nome com a mesma grafia. Isso fazia com que, ao longo das gerações, os nomes fossem sendo modificados. E o consulado italiano exige que o nome esteja escrito certinho, tintim por tintim. A boa notícia é que é possível rever essas certidões, é possível retificar, modificar o que é necessário para que você consiga dar encaminhamento ao seu processo para a obtenção da cidadania italiana. Não é um passo do dia para a noite, mas se você não começar em algum momento, você pode perder a chance, porque como o Fábio explicou para a gente, já existem legislações que buscam proibir ou dificultar esse acesso. Então, a gente não sabe aí por quantos anos mais essas pessoas vão conseguir esse acesso facilitado e vale lembrar, conseguiu, ele é para sempre. As pessoas não vão revogar essas novas legislações que estão tentando entrar em vigor, não vão proibir que as pessoas que já obtêm o passaporte vermelhinho, que é o passaporte italiano, percam ele em algum momento da vida. Então, fique aí a dica do Fábio Fioretti para você.